a todos. Hoje começaremos a trabalhar a disciplina Fundamentos de Sociologia, começando a explicar qual é o contexto em que surge a sociologia. A sociologia é uma ciência moderna, é uma ciência que surge da modernidade. E precisamente a sociologia surge nesse processo de transição entre a sociedade feudal e o capitalismo, o início da modernidade. Existem vários acontecimentos históricos, né, que explicam o surgimento da sociologia. Em primeiro lugar, a Revolução Industrial e, em segundo lugar, a Revolução Francesa. Esses são dois elementos fundamentais que explicam esse processo de transição e de transformações profundas na sociedade, na forma de organização e de funcionamento da sociedade. Então é importante frisar o surgimento da Revolução Industrial. O que significou esse acontecimento e quais foram seus impactos e seus efeitos na sociedade e no modo de vida e no modo de produção e nas relações sociais. Evidentemente que tem outros elementos anteriores, como é a Renascença, que também é um acontecimento histórico importante, que mostram e expressam essas modificações e transformações na sociedade. Né? Outro elemento fundamental é a Reforma Protestante. Né? Então, são esses elementos anteriores à Revolução Industrial e à Revolução Francesa também são elementos importantes que explicam e que mostram todo esse processo de transformação que está acontecendo na sociedade. Né? Na verdade, quando nós falamos de modernidade, estamos falando do surgimento de um modo de produção diferente ao modo de produção feudal. Estamos falando do modo de produção capitalista. Né? Quando falamos de modernidade, estamos falando do capitalismo. E o capitalismo é resultado desse conjunto, né, de transformações e mudanças na sociedade. Né? Então, a Revolução Industrial é resultado também, né, de um processo de acumulação de riqueza, que se dá principalmente a partir do comércio. Então, a Revolução Industrial significa uma mudança na acumulação do capital, na acumulação da riqueza. Ou seja, a riqueza não se dá mais a partir dessas trocas do comércio mundial, e se dá a partir da utilização de tecnologia para aumentar a produção. Então surgem as grandes fábricas, as grandes indústrias, principalmente na Inglaterra, e essa forma de produzir industrial tem efeitos sociais importantes. O que está acontecendo? Ou seja, o que significa a Revolução Industrial em termos de modificações sociais? Uma questão importante é que surgem novas forças sociais. Né? Surge uma classe diferente, que é a classe proletária, ou seja, surge o proletariado, que são os trabalhadores assalariados, né? Que é um grupo social, é uma classe social diferente, né? Que não existia antes da Revolução Industrial. Ou seja, a classe social principal antes da Revolução Industrial são os comerciantes. São os comerciantes
são os burgueses, ou seja, são aqueles comerciantes que se dedicam a trocar mercadorias, e a partir dessa troca de mercadoria é que se realiza a acumulação de riqueza, de capital. E com a Revolução Industrial surge essa classe nova, os proletários, que são aqueles trabalhadores que têm que vender sua força de trabalho em troca de salário. É um acontecimento novo, ou seja, uma classe nova, um sujeito social novo, e isso impacta, todas essas mudanças impactam o pensamento social, as teorias, esses autores, esses pensadores que vamos falar depois detalhadamente, estão preocupados com essas mudanças que estão acontecendo. A Revolução Industrial significa esse início de um tempo diferente, o tempo moderno, que se diferencia do tempo do mundo feudal, do mundo tradicional. Então, a Revolução Industrial é importante porque também ela incorpora um tempo linear, um tempo moderno que está em função da produção em grande escala, produção em massa, ou seja, no aumento da produtividade. É interessante aqui, não sei se vocês já assistiram o filme do Charles Chaplin, que precisamente se chama Tempos Modernos. E Chaplin, nesse filme, ele mostra o impacto que esse ritmo da produção, o ritmo imposto pela máquina, pela tecnologia, causa, tem um efeito no próprio corpo do trabalhador. Section 5, give it the limit.
O trabalhador está subordinado a esse ritmo da fábrica, esse ritmo linear em função da produção, em função da produtividade. Esse tempo moderno, né, é o tempo do capital, né, é o tempo do dinheiro, né, diferente do tempo do mundo tradicional, do mundo camponês. Né. Aqui tem uma diferença interessante, né, com o mundo tradicional, esse mundo camponês, porque é outro tipo de tempo, né, que é o tempo cíclico, né, é o tempo da chuva, é o tempo da natureza, né, é o tempo da lua, é o tempo das estações, o tempo da colheita, né, o tempo do plantio, né, é outro tempo. Né. É interessante que depois nós vamos estudar como esse tempo cíclico e da natureza, ele não desaparece. Né. E nós podemos observar, por exemplo, em sociedades como a sociedade brasileira ou as sociedades na América Latina, que esse tempo moderno, né, da fábrica, da indústria, da produção, né, coexiste com o tempo cíclico, né, com o tempo do mundo tradicional. Né. Esse mundo tradicional, esse tempo não desaparece. Nós vamos estudar depois, quando tratemos especificamente da sociedade brasileira, de como esses tempos modernos e tempos do mundo tradicional coexistem, né? Assim como coexistem de forma contraditória essas diferentes classes sociais, né? O trabalhador assalariado, mas também existe aquele pequeno agricultor familiar, né, que tem outros valores e outras ideias desse mundo tradicional. Então a sociologia, ela é uma ciência que busca explicar todos esses fenômenos, né, sociais. A sociologia é a ciência da sociedade, né, busca explicar a natureza da sociedade humana. Então, os primeiros autores, né, tentam elaborar teorias, né, que expliquem a sociedade. Né. É interessante que no início da sociologia, esses pioneiros, esses fundadores, como Augusto Comte, ele busca explicar ou criar uma ciência da sociedade, tendo como referência a ciência física, ou seja, a ciência do mundo natural. Então ele busca como encontrar algumas leis que explicam a sociedade, né? Assim como existem leis que explicam o mundo físico, né? Esse autor, o pioneiro, foi ele que inventou, que criou a palavra sociologia, tentando encontrar quais são as leis que explicam esse funcionamento da sociedade. Este processo de incorporação de trabalhadores nas grandes indústrias teve efeitos no controle que os próprios trabalhadores tinham do processo produtivo. Diferente do controle que os trabalhadores tinham no mundo feudal. Ou seja, os artesãos, os próprios camponeses tinham um controle, né, da forma de produzir, do modo de produzir, né, quando plantar, como plantar, mas no processo produtivo, nas grandes indústrias, o trabalhador ele perde esse controle do processo de produção. Principalmente porque nessas grandes indústrias acontece uma divisão do trabalho, uma especialização do trabalho.
dessa forma ele perde o controle, porque anteriormente, esse processo de trabalho no mundo feudal, na sociedade feudal, o artesão ele tinha o controle de todo esse processo de trabalho, do início ao fim. Esse artesão ele fazia todo o processo, todo o produto, todas as partes desse produto, e isso desaparece na produção industrial, porque o trabalhador ele se especializa em apenas uma parte do produto, então ele perde o controle do processo e perde o controle do produto. Isso é interessante porque nos leva a pensar em alguns conceitos que esses pensadores, esses sociólogos, esses pensadores sociais, eles propõem e criam a partir disso que está acontecendo na realidade. Por exemplo, Durkheim ele cria o conceito de divisão social do trabalho, que explica precisamente esse processo de especialização da produção e das funções que têm os trabalhadores. Da mesma forma, o fato dos trabalhadores nas grandes indústrias eles perderem o controle do processo do produto também leva a outros pensadores, como Marx, a criar um conceito que é o conceito de alienação. Alienação é um conceito fundamental na obra de Marx, que depois nós vamos trabalhar com mais detalhe, mas que expressa precisamente essa separação, essa perda do controle e domínio sobre o produto do trabalho. Alienação, ou seja, uma falta de controle da produção, e também a falta de controle da própria vida do trabalhador, que tem a ver com a própria perda de controle do próprio ritmo e do tempo e do corpo do trabalhador, porque esse corpo e esse tempo do trabalhador está subordinado às máquinas e ao interesse do capital. Está subordinado o corpo e o tempo do trabalhador à lógica da acumulação do capital. Então, o conceito de alienação precisamente explicaria essa separação, essa perda do controle do próprio corpo, do próprio ritmo e do próprio tempo do trabalhador. O surgimento, de onde surge o proletariado, de onde surge essa nova classe, surge precisamente do processo de expropriação da pequena agricultura familiar, ou seja, os pequenos camponeses são desapropriados. Também é interessante essa análise que faz Marx no capítulo 24 de O Capital, que é uma das obras de Marx, onde ele explica esse processo que ele chama de acumulação primitiva do capital, onde existe esse desaparecimento dessa pequena agricultura familiar dos camponeses, que se transforma em essa nova classe, em trabalhadores. Então é interessante como ele faz essa análise, que depois vamos trabalhar com mais calma, essa análise de transformação desses camponeses em uma classe diferente, que seriam esses proletários, que esses proletários não têm nenhum controle, nenhum instrumento de produção. Eles não são donos, eles não têm nenhum controle de nenhuma de terra, não têm nenhum controle, ou seja, eles não conseguem produzir alimentos, ou seja, não conseguem produzir aqueles bens
para sua reprodução social, né? Diferente do pequeno agricultor, do camponês, que tinha sua terra, né? E produzia, né? Produzia esses meios de subsistência, essa nova figura social, essa nova classe, os proletários, ele não tem, né? Ele não tem nenhuma possibilidade de produzir seus meios de subsistência, né? O único que tem é sua força de trabalho, que é a sua energia, né? Sua energia, né, que está contida no corpo. Essa energia é a mercadoria, a única mercadoria que eles têm, né, é essa força, essa energia que eles decidem vender, né, que eles podem vender a sua força de trabalho, né. Isso é interessante porque todos esses processos sociais e econômicos, as transformações, elas correspondem às ideias e aos conceitos desses pensadores. Ou seja, isso é muito interessante porque as ideias desses pensadores não surgem do nada. Ou seja, não é só inspiração. Evidentemente tem imaginação, mas também esses conceitos, essas ideias surgem desses processos concretos, dessas transformações, disso que está acontecendo na sociedade, né, da Revolução Industrial, os impactos que tem essa Revolução Industrial, precisamente se chama Revolução Industrial, é uma transformação profunda na forma em que são organizadas a sociedade, né? Então esse é um elemento fundamental. Outro elemento é a Revolução Francesa, né? Que também significa, alguns autores classificam a Revolução Industrial como uma revolução estritamente econômica, enquanto que a Revolução Francesa a qualificam como sendo uma revolução política. Evidentemente é verdade, né? A Revolução Francesa significou a toma do poder político do Estado, as transformações políticas dessa nova classe que vem ascendendo desde o século XV. Né? Tem uma nova classe que vem surgindo, mas que ainda ela não controla o Estado. Então é com a Revolução Francesa que se dá esse controle de parte desse novo grupo econômico, dessa nova classe social que são os capitalistas, né? Que por fim eles conseguem tomar o poder político na França. Ou seja, aqui tem uma questão interessante, porque primeiro surge esse grupo social, a burguesia, como um grupo econômico, e surge precisamente dentro do feudalismo. A burguesia surge dentro do feudalismo, ou seja, são os comerciantes que estão nas cidades, nos burgos, precisamente aí onde vem o nome, né, a burguesia, ela surge antes, né, mas que toma o poder político na Revolução Francesa. Mas a Revolução Francesa tem outros significados, né, além da tomada do poder político, né? E também existe toda uma lógica diferente, né? Um afastamento, um distanciamento da forma que funciona o que funcionava o feudalismo, né? Um elemento é a razão, o uso da razão, né? Que é um elemento fundamental, né? A utilização da razão para entender o mundo, né? Ou seja, essa é uma diferença fundamental, porque no feudalismo o mundo é explicado principalmente a partir da religião, né? Agora, evidentemente que esse processo de uso da razão, do predomínio da razão, não se dá só na Revolução Francesa, né? É um processo que vem anteriormente, né? E essa separação e distanciamento da igreja, né, se dá a partir de todas essas reformas, né, de Lutero, né, a reforma protestante, isso vem anteriormente, né?
Então, um distanciamento do mundo fundado na religião, né, ou explicado, né, pela religião. Esses processos que estão acontecendo na sociedade afetam ou influenciam o surgimento dessas ideias, essas novas interpretações desses pensadores. E ao mesmo tempo, também essas transformações que estão acontecendo, como a divisão social do trabalho, também ela vai modificando o funcionamento da sociologia, que se pode ver hoje, por exemplo, no mundo, podemos encontrar uma especialização da sociologia, que também, em certa medida, é influência desse processo de especialização do mundo moderno. Nós podemos encontrar na sociologia, atualmente, uma sociologia que se especializa em entender os fenômenos do mundo do trabalho. Também podemos encontrar uma sociologia que busque como entender, que tenta entender e explicar os fenômenos do mundo rural. Então teríamos uma sociologia rural. E assim existe um conjunto de ciências parcelares, uma especialização da sociologia, que tem a ver com esse processo de divisão do trabalho. Mas, voltando a essa ideia do surgimento da sociologia, tem esse espírito secular que eu falei antes, que surge precisamente com a modernidade, ou seja, diferente do mundo feudal, ou seja, não é mais a religião que explica o mundo, é a razão. Então a razão está no centro do mundo moderno, a razão. A tecnologia é precisamente a aplicação da razão, é o uso da razão para aumentar a produtividade, aumentar a produção. Então, a razão está no centro do mundo. E junto com a razão, a ciência, ou seja, os fenômenos, a sociedade se explica a partir da ciência. Não é mais pela religião. Então, isso dá um significado diferente, ou seja, isso explica o surgimento da sociologia como uma ciência moderna. A sociologia é uma ciência da modernidade. E se vocês leem a Augusto Comte, aparece claramente essa intenção dele, essa decisão dele de mostrar de que a sociologia é uma ciência da sociedade, e a sociedade, os fenômenos sociais podem ser explicados a partir da observação, da experimentação, a partir da pesquisa científica. Isso é uma questão importante, ou seja, que a sociologia se torna uma ciência a partir da apropriação dos métodos científicos que são utilizados pelas ciências do mundo natural, das ciências físicas. Autores fundamentais que estão no início que são os fundadores, que são os pensadores clássicos, além de Comte, Comte está no início, na origem. Nós temos outros pensadores que são clássicos porque as obras deles ainda têm um potencial explicativos que permitem explicar o mundo moderno.
Nós temos, em primeiro lugar, Marx. Marx é um autor que deve ser estudado como um pensador clássico, como um pensador que é referência para a sociologia contemporânea. Todos os sociólogos contemporâneos, de alguma forma, de forma direta ou indireta, ou explícita ou implícita, dialogam com Marx, ou criticam a Marx, ou utilizam Marx como referência, ou prolongam o pensamento de Marx. Então, por isso é um autor clássico, porque a obra dele ainda permanece, ainda é fonte de inspiração e é referência para tratar os fenômenos da sociedade moderna. Outro autor fundamental é Durkheim. Durkheim é um autor, um sociólogo clássico, que tem obras que são fundamentais, são referências, como a divisão social do trabalho, essa é uma obra fundamental de Durkheim, que precisamente, que eu falei anteriormente, ele menciona essa especialização, especialização do trabalho na sociedade moderna. Outra obra de Durkheim é as regras do método, ou seja, do método sociológico. Ele tenta mostrar como a sociologia é a ciência que estuda a sociedade, ou seja, a sociedade é um objeto externo, e, portanto, deve ser estudado. Então, tem outras obras de Durkheim que são muito interessantes, em termos de como ele mostra como que a sociologia é uma ciência, ou seja, como a sociologia explica os fenômenos. E outra obra fundamental de Durkheim é o suicídio. O suicídio é uma obra, é um exemplo, um modelo de como se faz uma pesquisa sociológica. E ele mostra, ou seja, ele aplica aquela discussão que ele faz nas obras anteriores, ele aplica uma pesquisa concreta, que é a pesquisa do suicídio. O suicídio é um fenômeno, segundo Durkheim, um fenômeno sociológico, não é um fenômeno da mente do indivíduo, ou seja, ele claramente ele passa do domínio da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia para o terreno da sociologia. Então, o fenômeno do suicídio se explica a partir da sociedade. Então, ele utiliza como hipótese para explicar o suicídio é que aquelas sociedades que são mais desintegradas têm uma taxa maior de suicídio. Então, ele mostra de que forma o suicídio pode ser tratado como um fato sociológico. Então, depois vamos falar sobre cada um desses autores com mais detalhamento. Outro autor clássico é Weber. Weber também é um sociólogo clássico, um sociólogo de referência, que tem inspirado os sociólogos contemporâneos a partir de seus estudos, de suas obras, como a Economia e Sociedade, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Todos esses autores são clássicos porque procuram explicar o mundo moderno. Todos esses autores, Marx, Durkheim e Weber, procuram explicar o que tem de particular o mundo moderno, a sociedade moderna, diferente das sociedades anteriores. Por isso, esses autores são clássicos, são autores modernos, são autores que surgem com a modernidade, com a sociedade moderna. Tem outros autores, junto com esses três, que também merecem ser estudados, que são poucos estudados. Por exemplo,
o Simmel. Simmel é um autor também que só recentemente está sendo considerado como um clássico da sociologia, que tem algumas elaborações interessantes que merecem ser estudadas, né? Como as análises que ele faz sobre as cidades, as análises que ele faz sobre a sociologia do segredo, né? Muito interessante como ele trata a questão do segredo, e de que forma o segredo intermedia as relações entre os indivíduos, né? E também o caráter do capitalismo e da modernidade que se expressa nas cidades, né? O caráter da distância que existem nos indivíduos na cidade, diferente das relações de cooperação e de proximidade que existia no mundo tradicional, né? Então é interessante, Simmel também é um autor que deve ser estudado e deve ser considerado como um clássico da sociologia.